tive um relacionamento abusivo. No meu último relacionamento que eu tive, a pessoa que eu me relacionava é um passivo-agressivo. E durante um ano ele fez um tratamento de silêncio comigo. Então, eu vou passar aqui para vocês, falar para você da minha experiência sobre tratamento de silêncio, que não é fácil, principalmente uma pessoa como eu, que sou muito comunicativa e gosto de conversar. Vou falar para vocês o que eu fiz, como eu lidei com isso, se ficou com trauma, se não ficou, como que eu tô tratando disso agora. E é isso, gente. É um assunto bem delicado pra mim, porque já hoje que eu já me vejo fora desse relacionamento, fica um pouco mais fácil pra mim lidar e falar sobre isso. Mas quando estava, era complicado, eu não sabia lidar, enfim. Oi, oi, gente. Eu sou a Julie. Como vocês estão? Espero que todos se encontrem bem. Como vocês sabem, meu canal fala sobre expansão da consciência e sobre minhas vivências, né? Então, eu tô aqui para falar sobre um relato meu de um relacionamento que eu tive, que a pessoa era um relacionamento abusivo. Eu não sabia disso, sei agora, mas ele fez tratamento de silêncio durante um ano comigo. E foi terrível porque me trouxe traumas, enfim, ansiedade. E eu vou explicar para vocês como que eu meio que me identifiquei esse abuso, né, que é um relacionamento do tratamento de silêncio, e o que que eu fiz para mim sair, para mim ficar melhor, enfim. Gente, eu tive um relacionamento, né, que é o pai das minhas filhas. Eu fui noiva dele por 9 anos, entre namoro, noivado, e aí a gente se separou, mas dentro desse contexto foram 9 anos junto, entre namoro e noivado. E a gente ficou separado por 3 anos. E nesses 3 anos eu tive um outro relacionamento. E provavelmente ele também, só que eu nunca soube, né? Mas enfim. E assim, só pra contextualizar vocês, né? Eu já tinha uma relação com o pai das minhas filhas antes da gente ter elas, né? E aí, quando a gente retornou, que foi a gente combinou, né? Que vocês sabem que eu queria ter um bebê, enfim. É, a gente combinou de ter um neném, aí nasceu as gêmeas, a gente resolveu casar, né? No caso, morar junto com as bebês e tal. Só que o que aconteceu? Nesses 2 anos que a gente ficou junto, o primeiro ano foi até bacana, a gente conseguiu se estabilizar emocionalmente, voltar mais ou menos ser o que era antes. Eu tava de uma vida, ele tava em outra, enfim. Mas a gente conseguiu ficar um ano aí, ó, bacaninha, né, como família mesmo, tentar começar a nossa família. E quando as meninas fez um ano, a gente começou nossos conflitos, né? De casal mesmo, acho que o primeiro ano de casamento, né, de morar junto, tem todo aquele transtorno, enfim. A gente não soube lidar, eu tinha acabado, né, de ter minhas filhas e ainda estava naquele processo de bebês, puerpério, enfim, tudo que vocês sabem. E eu acho que ele não soube também lidar com isso e nosso relacionamento ruiu. A gente não conseguia conversar, ele se fechou, eu também não sou uma pessoa, na verdade hoje eu sou, né, que eu estou na minha essência, mas naquela época eu não era uma pessoa de muita paciência e eu queria resolver e ele não queria. E deu que eu já não tava bacana e ele cobrava muitas questões, porque eu sempre fui uma pessoa comunicativa, de muita amizade, e ele não. E aí foi quando a gente meio que resolveu se separar. Eu perguntei pra ele, né, se ele não poderia me oferecer um relacionamento estável, emocional, assim, porque eu já tava fazendo terapia, eu já tava me tratando. E ele não acredita, né, até hoje em terapia, em espiritualidade. Eu comecei a cuidar mais de mim. E na época eu também comecei a fazer a ressonância harmônica, então se vocês sabem que é limpeza, né, a ressonância harmônica, se você não estiver na mesma frequência da pessoa, a pessoa fica para trás e você evolui, né, dentro de um contexto de expansão da consciência. E se a pessoa não te acompanhar, você não fica junto. Então eu sabia que isso poderia acontecer e realmente aconteceu. Tem aqui, acho que aqui eu vou colocar meu primeiro relato da minha primeira onda, que eu falo sobre que meu relacionamento acabou, também por conta da onda, mas teve vários contextos, não foi só por causa disso, não foi só por causa da ressonância harmônica, né?
E durante esse ano que a gente meio que ruiu, né, que a gente terminou, ele ficou dentro aqui da minha casa por um ano, mas, assim, era um relacionamento meio que abusivo, porque, tipo, a gente tava e não tava, aquela coisa de vai, fica, não fica, ele vai embora, não vai. E ele fez esse tratamento de silêncio comigo, assim. E eu sempre quis ser amiga dele, sempre fui amiga dele, desde quando a gente terminou da primeira vez. Ele tinha acesso à minha casa, que era a casa da minha mãe na época. E aí ele tinha acesso, né, minha família, meus irmãos, enfim. E dessa vez eu achei que seria igual, né, por ter as meninas, e aí ele não saiu da casa, mas ele não conversava comigo. Tipo, literalmente, entrava mudo e saía calado aqui dessa casa, e para mim tava muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar. Antes mesmo da gente terminar, na verdade, quem pediu o término, né, que conversou com ele, foi eu que fui atrás para conversar, para tentar resolver, não consegui, eu tentei, e aí eu falei, ah, melhor deixar quieto. Mas antes disso, ele já fazia o tratamento de silêncio comigo. E eu só descobri isso quando, né, como eu tava me tratando terapia, ela me falou sobre isso, tipo assim, como eu tava lidando com isso, esse tratamento de silêncio, eu nem sabia o que era. Aí foi quando eu fui pesquisar a fundo e realmente o que estava acontecendo comigo. E aí, o que que eu fiz, né? Porque é muito complicado quando uma pessoa, você tá numa casa, né? E você tem praticamente lá as horas que você tá, ou tá vivendo com aquela pessoa e a pessoa não conversa com você. E eu me sentia muito invisível, você se sente mal porque você tá numa casa, a pessoa não conversa com você e aí você fica, né? E aí eu comecei a cuidar de mim, gente. Foi o que eu fiz, sabe? Eu me afundei na espiritualidade, em autoconhecimento. E assim, olhando para um lado bom, foi bom porque eu me joguei em mim, eu me mergulhei em mim. E isso fez com que eu tivesse a expansão da consciência, tivesse mais carinho por mim mesmo, autocuidado e autoamor, né? Interno mesmo, sabe? É difícil, assim, aqui nesse plano, porque quando você tá vivendo o relacionamento abusivo, que no caso ele era uma pessoa agressiva passiva, né? Ou passivo-agressivo, não sei. Ele, ele não grita, ele é uma pessoa super gente boa, ele é uma pessoa gentil também, ele gosta de conversar com as pessoas fora, né? Ele fazia tratamento de silêncio comigo. Ele não me tratava mal, mas assim, silêncio total. Ele não conversava sobre nada, nem de bom dia, nada, nada, nada. Só falava ali alguma coisinha das meninas, tal, assim, às vezes eu tinha que levar no médico, muito pontual e acabou. E aquilo pra mim era o fim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de conversar, gosto de falar como foi o dia a dia no meu trabalho, nas minhas amizades, enfim, gosto de sair, eu gosto de ter a vida social, ele já não era assim. Engraçado que depois, né, terapia também, eu ia na sessão de terapia, daí a terapeuta falava como ele era quando vocês namoravam, quando vocês eram noivo e tal, e a gente foi puxando, né? A gente faz esse retrocesso pra saber por quê, qual que é o motivo, e tava me dando gatilho, né? Tava me dando ansiedade sobre isso, e aí eu fui vendo que muitas das vezes a pessoa já é aquele perfil e você não consegue identificar quando você começa, quando você tá apaixonado, né? Quando você tá aquela coisa, aquele ápice do amor, então você não vê os defeitos da pessoa. E quando isso, aí, com o passar dos anos, né, quando a gente ficou junto na casa, na mesma casa, a gente começa a ver o defeito real da pessoa, aí você fica e assusta, você meio que assusta. E foi isso que aconteceu comigo, eu fiquei tipo, cadê aquela pessoa maravilhosa que eu conheci, sabe? Eu não sei se ele pensa igual, né? Que, vamos supor, que eu era maravilhosa quando eu namorava ou era noiva, e agora eu não sou porque eu mudei totalmente depois que eu tive minhas filhas. As pessoas de fora falam que eu melhorei como pessoa. E ele fala que não, que eu mudei, e ele só que ele não fala o quê, né? Enfim. Aí ele tem que resolver as questões dele.
E eu fiquei, né, nessa questão, assim, de entender por que que ele estava agindo e culpando ele também, né? A maioria das vezes eu culpava ele. Mas de fato é que eu não vi isso antes. Ele já era desse jeito. A maioria do tempo, quando eu era noiva e namorada e noiva dele, eu ficava sozinha, porque ele era um rapaz, né? E foi um homem na tela, na pré-adulto, que ele trabalhava muito no final de semana, ele sempre foi de trabalhar, fazer renda extra, além do trabalho dele de semana, ele fazia um extra de final de semana. E isso fazia com que eu ficasse sozinha na maioria das vezes, ia para evento, né? Evento de família, evento social, sozinha. Então, tipo assim, no meu namoro eu até gostava porque eu gostava muito de estar com as minhas amigas. Mas quando a gente ficou noivo, eu cobrava isso dele, mas não era aquela coisa, sabe? E quando a gente casou, né, casou assim, juntou, também acontecia isso. Por um ano ele ficou em casa, porque as meninas eram bebê, né, era recém-nascida, até um aninho. E tava tudo certo, só que eu acho que ele não gostava da dinâmica de família final de semana. Ele é muito caseiro, eu não era, eu queria sair, eu queria ir pra casa da minha mãe, das minhas amigas, né, que é minha comadre hoje. Coisa família, mas assim, sair de casa e ele não era essa pessoa. Então ele se sentiu mal, né? Hoje eu entendo isso também. Ele se sentiu mal e aí foi onde a gente não soube conversar, ele também não soube lidar com isso, a gente rompeu. E eu acho que a frustração dele foi tanta que daí ele parou de conversar, literal. E assim eu entendo hoje também o lado dele, só que o que eu quero dizer é que quando a gente tá apaixonado, a gente não vê que a pessoa já é daquele jeito, né? A personalidade da pessoa é daquele jeito, até a essência da pessoa. E quando ele começou a fazer tratamento de silêncio comigo, eu ainda tentei várias vezes conversar pra gente poder resolver, e ele sempre afastado. Aí eu comecei a me olhar, sabe? Foi quando eu mergulhei na minha espiritualidade, porque eu já tava me autoconhecendo, né? Quando eu engravidei, eu já tinha começado no processo de autoconhecimento. Quando ele começou a fazer esse tratamento de silêncio, eu mergulhei na minha espiritualidade. Foi quando eu estudei tarô, foi quando eu comecei a entender mais sobre os orixás, né? Sobre toda a espiritualidade, toda a minha egrégora espiritual, sobre a frequência, a lei da atração. Comecei a cuidar de mim esteticamente também, né? Externo. Comecei a treinar mais, né? Eu escolhi ele para ser pai das minhas filhas, então não foi difícil, né? Porque eu confio nele até hoje como pai das minhas filhas. A gente tinha conversado antes de eu engravidar. E aí, antes de eu engravidar, e aí aconteceu que ele se fechou, né? E aí eu voltei pra mim. Então, assim, o tratamento de distância é horrível. É um lance assim, que, tipo, sei lá, assim. É que quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente pensa na mulher que apanhou, né? E toda aquela coisa, agressão mesmo, física, aquela coisa mais externa. Eu vivi um relacionamento abusivo com ele, mas do lado psicológico, né? O tratamento de silêncio não é fácil. E eu não sei, a minha dica, né? Se você tá vivendo isso, se você é complicado, procura ajuda, procura um terapeuta, procura psicólogo, se trate, perceba isso, né? Primeiro que você tem que identificar se é isso mesmo. Se for, tenta conversar, se não, vai procurar ajuda, né? Se tratar psicologicamente, se blindar e cuidar de você, né? Autoconhecimento, cuidar de você, sabe? Faz uma academia, talvez você salve seu casamento, o seu relacionamento. No meu caso, não consegui salvar. É, Hoje a gente tem uma amizade, assim, bacana até, por conta das meninas, a gente sempre foi amigo. Hoje ele não tá mais na minha casa, né? E depois que ele saiu de casa, a gente conversa mais. Olha que incrível, né? Tipo, ele consegue conversar mais comigo, mas quando tava dentro dessa casa, não, ele não conseguia. E eu sempre falo pra ele, vai procurar terapia, né, pra você melhorar também como pessoa, porque a terapia não serve só pra você melhorar, mas pra você não
prejudicar a vida do outro, né? As pessoas que se relacionam, você não judiar do mental da outra pessoa, sabe? A gente tem que ter aquele responsabilidade afetiva, né? E ele não teve isso comigo, mas também eu entendo que talvez é o jeito dele mesmo, enfim. Mas a minha dica é: se cuidem, se vocês verem que tá nesse nível de tratamento de silêncio, cuidem de vocês, estudem autoconhecimentos, ressonância harmônica, sobre lei da atração, vai pra academia, é, aprende a fazer alguma coisa na internet, algum curso, sabe? Tem tanta coisa boa que você pode fazer, porque aí você se fechar e ficar frustrada porque o outro não tá conversando com você e você não tem o que você fazer porque você não tem controle da outra pessoa, você tem controle de você. É igual eu fiz, eu olhava assim, eu queria conversar, eu tentava, ele não dava aquele espaço. E aí foi quando eu falei, quer saber, eu vou cuidar de mim. E foi ruindo, né? Ruiu, a gente separou, hoje a gente conversa mais, tem uma troca mais bacana, mas enfim, a gente não sabe o dia de amanhã, mas enfim. É difícil você lidar com esse tipo de abuso, porque até você identificar, às vezes a pessoa tá doente, você fica doente, e aí, infelizmente, vai por ladeira abaixo. Então, eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Eu não sei se eu fui clara nas minhas palavras, mas é o que aconteceu comigo. E se vocês querem que eu traga mais relatos sobre a minha experiência com relacionamento abusivo, né? Porque no caso eu tive esse relacionamento abusivo com ele, né? Nada agressivo, nada de agressão, mas psicológica que ele fazia em mim. E hoje eu só falo pra ele, se cuida, sabe, mental, porque eu me cuido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ativem o sininho, porque eu vou trazer bastante conteúdo aí. E me fala o que vocês querem que eu traga, né? Querem que eu falo de quando a gente se conheceu, de quando eu tive minhas filhas, minhas bebês. Enfim, eu vou adorar contar essa história pra vocês. Ó, um beijo e até o próximo vídeo.